Olá, então, sejam bem-vindos à aula 2 da semana 1, onde a gente vai falar um pouco mais do surgimento da economia comportamental, o que é e como que a gente vê o comportamento humano e uns conceitos básicos sobre racionalidade para que a gente entenda um pouco o motivo que a gente está aqui nesse curso falando desse tema. Economia comportamental. Ela surge como um elo aí, né, como a gente viu na aula passada, entre economia, psicologia, neurociência, várias ciências sociais. Ela tem como objetivo entender e modelar as decisões do ser humano de uma forma mais próxima da realidade. Então, ela tem ainda a parte de modelagem, que não vai ser o foco aqui especificamente desse curso, mas que é bastante robusto e completo aí ao redor do mundo. O indivíduo, a gente olha o indivíduo como um ser que não é puramente racional, que é como a economia clássica, né, tradicional, vê o homo econômicos, a gente vai ver um pouco mais sobre isso lá na frente, ou meramente egoísta. Então, as pessoas se comportam, se preocupam com o outro, ou se sentem atingidos pelo outro, e a interação social tem um poder muito forte nessa decisão. E como também a gente comentou, usa principalmente as evidências empíricas, então os experimentos de campo, de laboratório, big data, machine learning, neurociência, surveys, de uma forma um pouco diferente do que o tradicional, mas ela também usa, e ela busca compreender aí quais são essas influências, tanto conscientes quanto inconscientes. Então, acredito que resume um pouco do que a gente viu na aula 1 e por que ela tem aí ganhado esse espaço, né? Então, não é por acaso que vários livros têm sido lançados, aqui são poucos, assim, eu já dei algumas referências importantes na abertura, que livros têm sido lançados e pegado e ganhado aí a lista dos mais vendidos, os best-sellers aí pelo mundo, né? E o tema tem sido explorado muito pela mídia. Então, aqui tem algumas matérias internacionais, mas se a gente vê, colocar economia comportamental, Richard Taylor, ciências comportamentais, insights comportamentais, está cheio agora de arquivo que, na verdade, em 2015 era um mundo completamente desconhecido, a gente tinha praticamente nada em português. Hoje vocês conseguem ver bastante informação aí na área, principalmente fora, mas já com alguns artigos abordando o tema aqui dentro. E a economia neoclássica, né? Então, por que precisa da economia comportamental? Ou seja, qual a diferença e por que uma economia não é mesmo uma ciência social, né? Mas a economia clássica, e principalmente ainda na década de 70, 80, era governada muito pela ideia de expectativas racionais, que é quando a gente vê, na verdade, tenta simplificar alguns comportamentos para que você consiga fazer previsões, modelar. Então, trazendo duas pessoas aí bem famosas para quem é economista, tá? Já fez uma introdução básica à economia, por exemplo, o Slutsky falava que se a gente quisesse colocar a economia, né, numa base sólida, ela deveria ser completamente independente da psicologia, né? Já o Pareto, que alguns já devem ter ouvido sobre o ótimo de Pareto, ele fala que a pura, né, economia política aí tem muito interesse em contar, né, e se prever, na verdade, usando o mínimo possível da psicologia. Então, você vê que ali naquela década, né, a gente já tinha essa visão da economia clássica e a gente imagina que isso foi alterando ao longo do tempo. Mas não, a gente vê grandes estudiosos que foram muito corajosos, porque ainda na década de 70, 80, 90 e até hoje, uma visão da economia tradicional, que a gente fala neoclássica, ela é muito comum e é usada como mainstream ainda pelo mundo e no Brasil. E o que acontece nos últimos anos aí, né, última década principalmente, a ascensão da economia comportamental já tem sido considerado um dos mais notáveis aí desenvolvimentos da economia moderna, né? Então, a importância da gente estar aqui hoje. E aí eu vou mostrar uma linha do tempo para vocês, para que entendam pontos
assim, fundamentais da economia comportamental. Como eu falei para vocês, eu sou economista, eu sou formada em economia comportamental, então vou me ater aqui, principalmente à economia comportamental, sabendo que várias dessas influências foram fundamentais para as ciências comportamentais como um todo e para onde a gente chegou aqui. Então, olhando um pouco a linha do tempo, a gente tem aí na década de 70 os principais estudos, grandes estudos até hoje surgem. Então, com Daniel Kahneman e o Amos Tversky, que é esse aqui da esquerda, né? E o Amos Tversky é o da direita. Eles começam com artigos muito importantes como Prospect Theory, teoria dos prospectos, teoria da perspectiva, onde mostra de forma, modelagem também, matemática, como alguns desvios aconteciam em relação à teoria padrão e como isso afetava a visão que a gente tinha sobre o comportamento ali. A gente tem o Richard Taylor, né, que é o que é hoje em dia ainda está bastante forte, ganhando o Nobel aí em 2017, e que ele aí aprendeu muito, tanto com Daniel Kahneman como com Amos Tversky. Então a gente já tem um desenvolvimento ali na década de 70 e 80 desse grupo de economistas e psicólogos, né, que o Daniel e tanto o Amos Tversky são psicólogos, trabalhando nessa área aí insistentemente. E aí a gente tem o grande Herbert Simon, com os estudos dele de racionalidade limitada e outros, que ganha, é uma das figuras, acredito que mais importantes aí, para a gente, vale a pena para qualquer pessoa estudar ele, né? Mesmo depois de tantas décadas, ele ganha o Nobel de Economia em 1978. E aí ganhou o Nobel, esses estudos clássicos importantes saíram daqui, e você imaginava que poderia ganhar algum tipo de destaque pelo mundo. E o que foi que aconteceu? Né? Com isso aqui, passou a década de 80, passou a década de 90, e muitas coisas foram feitas, mas ganhou muito pouca repercussão internacional ou na área, né? Em 2002, a gente tem o Nobel do Daniel Kahneman, um psicólogo israelense, primeiro, né, psicólogo a ganhar o Nobel de Economia por seus trabalhos e estudos com essa interface psicologia e economia. E a gente tem também o Vernon Smith, que ganhou o Nobel pelos seus estudos de experimentos em laboratório, como que você conseguia simular, mesmo em laboratório, alguns comportamentos de mercado, leilões. Então, também foi um Nobel bem importante para a área, apesar dele não ser um economista comportamental, mostrava como que a gente podia estudar o comportamento humano por outros métodos. Muito aconteceu, foi um ato, né, algo muito importante ali para a área, mas o que acontece? Quando é que essa área começa a ganhar um pouco de mais corpo? Né? Na crise de 2008. Na crise de 2008, muitos, além da crise em si, teve 2 livros que foram lançados. O livro Nudge, que eu comentei com vocês que hoje em dia é um tópico extremamente atual, moderno e que traz muitos insights para a gente. E o livro do Dan Ariely, aí, do Previsivelmente Racional, que também é um livro gostoso, divertido, que eu recomendo vocês lerem. Então, a gente começa a ter esses livros didáticos para o público, para conhecer um pouco mais a área. Eu acredito que alguns de vocês aqui, sempre normalmente no MBA, EAD de Economia Comportamental, que a gente tinha, ele era muito abordado como um ponto de entrada de muitos que estão aprofundando na área. E o que acontece na década seguinte, né? A gente tem um momento muito importante, vários momentos muito importantes na área. Eu comentei com vocês que eu decidi fazer um mestrado fora, então ali em 2010 a gente começa na Inglaterra, surgiu um movimento, inclusive o Behavioral Insights Team, que é uma unidade direto no David Cameron para aplicar as ciências comportamentais nas políticas públicas, e os estudos começam a ficar cada vez mais conhecidos, o Daniel Kahneman, o Richard Taylor, num grupo pequeno de pessoas. Eu realmente vi bastante elo com o que eu fazia, com o que eu queria fazer no futuro, e eu vou fazer o mestrado para o CIDEX, em 2011. O que acontece também, o livro Rápido e Devagar é lançado, que é uma grande bíblia na área, e também ajudando as pessoas a entenderem aí o impacto, né, das nossas decisões, dos vieses, da forma que a gente pensa
em como a gente se comporta. Em 2013, a gente tem outro Nobel na área de finanças comportamentais, que é o Robert Shiller, também é um pesquisador incrível, que quem tiver na área de ciências comportamentais, finanças comportamentais, vale aprofundar, com esse foco aí, um grande guerreiro nessa área, com muita discussão em relação ao trabalho dele, e realmente é um trabalho incrível. E aí está tudo isso acontecendo. O que acontece? Como a gente percebe que não tem essa iniciativa, pouca coisa em português, e as pessoas sabiam muito pouco aqui, como eu falei, a gente lança aqui o site em 2014 de economiacomportamental.org, em 2015 a gente lança o guia, mas também é um momento muito importante para a área, porque o Banco Mundial, o relatório do Banco Mundial de 2015 foi sobre os desenvolvimentos da economia, das ciências comportamentais, chama Mente, Sociedade e Comportamento, vocês conseguem ver online. E a gente tem aí uma carta direto da Casa Branca, um decreto emitido pelo Obama, dizendo para considerar como um pilar principal as ciências comportamentais das políticas públicas dos Estados Unidos. 2015 foi um ano bem importante, um marco aí para a nossa história, e a gente também cria o InBehavior Lab, né? O que acontece aí? Muita coisa acontece, pesquisas, o site, a gente lança em 2016 o MBA de Economia Comportamental na SPM, então outros grandes apaixonados, que eu tenho uma admiração imensa, começam a estudar mais a fundo aqui no Brasil essa área, e ela começa a decolar, tendo o seu ápice aí, algo muito importante, que foi em 2017, quando o Richard Thaler, que é um dos pais, considerado um dos pais da área, ganha aí o Nobel em economia. E como está ao redor do mundo, né? Então, hoje em dia, lá atrás já tinha bastante pesquisa na área, mas tem laboratórios e centros de pesquisas grandes e unidades no governo focados nessas ações. Então, ganhando espaço cada vez mais com iniciativas realistas, mensuráveis e escaláveis. E vocês conseguem ver alguns outros centros também no economiacomportamental.org, recomendo aí para estarem acompanhando. E por que isso, né? Então, por que uma ciência tem que entrar com tanta força, essa luta desses economistas, psicólogos entrarem com mais força e ganharem espaço dentro da economia tida como clássica, tradicional? Então, uma das questões é o mito da racionalidade, né? A ideia de racionalidade é muito importante para a gente entender a economia comportamental. Existe um ser criado na economia por vários fatores importantes, inclusive, em muitos casos ele é extremamente necessário para o estudo da economia, que ele tem o objetivo do próprio bem-estar, então ele só pensa nele, e ele maximiza a utilidade dele. Então, ele quer o máximo do máximo. Se ele tiver uma oportunidade, ele vai querer o máximo que ele puder ganhar naquela ação. Além disso, ele processa todas as informações que a gente coloca ali no modelo, todas as informações de forma ótima, não se confunde com a forma que as coisas são apresentadas, né? Então, a forma que é escrito e ele recebe a informação não afeta, não tem problema de autocontrole, então a tentação não é ali o imediato e o presente não é tão explorado e não é afetado pelo arrependimento, entre outros. Então, é um ser que é importante, histórico, clássico, e é como a gente tem a maioria dos modelos econômicos de finanças hoje ainda no mundo e que têm sido questionados. Então, ela traz um pouco essa discussão sobre o que é tido como mainstream, como linha de base na economia. E aí vem a economia comportamental, que a gente está mais aí para um Homo sapiens, né? Então a gente é muito mais um South Park com Homer Simpson do que esse ser o Homo econômicos. Então a gente se preocupa com o próprio bem-estar, mas também a gente é afetado pelo contexto, pelos outros indivíduos. Nem sempre a gente maximiza a utilidade, satisfazer tá bem, faz aí qualquer coisa que tá próximo, tem outras preocupações, então você nem sempre está querendo o máximo possível, você às vezes quer simplesmente o menor esforço possível. A gente não processa de maneira ótima as decisões, então a gente é influenciado por como chega a informação, não
os dados específicos, mas como essa informação chega e processa no nosso cérebro, entre outros. O que a gente está dizendo aqui? A gente não quer dizer que a gente é irracional, que muita gente considera, até um cuidado, principalmente entre economistas. A gente está dizendo que existe uma racionalidade limitada. Então, desvios sistemáticos, né, e erros sistemáticos acontecem aqui, e aí você começa a entender eles a fundo, inclusive modelar para considerar em modelos e estudos específicos. Então, a ideia que a gente está trabalhando aqui é que, por exemplo, nesse desenho a gente tem a maçã, a laranja e a banana. O que acontece é, se a gente é uma preferência revelada, esse símbolo aqui é uma preferência. Então, vamos pensar que uma pessoa prefere a maçã em relação à laranja em relação à banana. Se você coloca determinado fator aqui entre a maçã e a laranja, vamos imaginar um brownie, vamos imaginar qualquer outra coisa, fruta, uma manga, tudo. O que a gente tem visto pelos experimentos é que essa preferência ela pode se rearranjar e não ser da forma que era antes. Então, essa preferência que a gente tem do indivíduo, ela se modifica e aí ela acaba não valendo como a preferência real daquela pessoa. E aí a gente considera uma limitação, né, uma racionalidade limitada. E a economia discute, a economia comportamental, essa ideia e desafia a ideia da racionalidade. Então, que ideia é essa? Que os indivíduos escolhem aí, maximizam a utilidade, satisfazem suas preferências aí, que são consistentes, são indiferentes ao tempo e ao risco. Então, fatores que são clássicos e importantes. E por isso ela ganha toda essa dinâmica. Vamos pensar um exemplo prático aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Por exemplo, a gente usa muito a ideia de ilusões visuais como metáfora da racionalidade limitada. Esse aqui é um paper clássico do Daniel Kahneman na The American Economic Review, que fala, por exemplo, ele coloca esses dois quadrados e pergunta: qual é o quadrado mais claro que você enxerga aqui? Né? Aí pergunta muita gente, né? Então a maioria vai responder o da esquerda, o quadrado preto, aquele quadrado do meio ali, a gente enxerga como ele sendo mais claro. Só que o que acontece? Ele demonstra que esses quadrados do meio são exatamente da mesma cor, mas por causa do contexto ao redor, ele acaba a gente visualizando, mesmo falando que é igual a gente no nosso olho, não consegue ver como igual. Isso é uma metáfora importante porque mesmo se uma coisa que está tão desenvolvida como o nosso olhar, a gente falando que eles são iguais, a gente não consegue enxergar isso, imagine ambientes mais complexos, onde o contexto ele se altera constantemente. Então, você tem um viés clássico. A figura 1 também está no livro Rápido e Devagar dele, que é importante, que é essas duas retas. Qual reta é mais comprida? Aí a maioria das pessoas vai falar que é a segunda reta. E aí ele demonstra também que as duas retas, elas são exatamente iguais, só que a gente não consegue ver por causa da seta. Figura 2 também, esses homens são todos iguais, a gente acaba vendo eles maiores do que eles são. Então, a gente começa a ver essa racionalidade limitada, esse artigo é muito legal quem quiser aprofundar, e se em situações tão simples isso afeta a decisão, como que a gente pode, ao entender elas, melhorar a decisão? O Dan Ariely, né, que eu já falei algumas vezes, uma pessoa clássica e importante na área, ele tem uma frase que é: economia comportamental, pela perspectiva da economia comportamental, a gente é falível, facilmente confundível, nem tão inteligente. A gente é frequentemente irracional. A gente é muito mais o Homer Simpson do que o Superman. E eu coloquei a foto aqui do Homer Simpson com o South Park. Então, a gente tem que se enxergar, né? E é importante a gente ter essa visão. Um exemplo, quem não sei, quem já viu essa série, é muito legal, da Liz Lemon, Third Rock. Ela é uma executiva, né, publicitária, com a vida corrida, não dorme direito, workaholic total. E aqui, por exemplo, ela toma várias decisões, né? Então ela toma decisões, por exemplo, entre gastar, em quebrar o cofrinho,
Estudar, tomar um chopp, igual a gente, Facebook ou estudar, MM ou maçã, ela toma decisões o tempo todo pequenas e que num nível acumulado elas têm um impacto gigantesco na vida dela. Então a economia comportamental tem esse desafio de estudar empiricamente como a gente faz escolha. Então entre esses dois, dos porquinhos, quais que a gente normalmente escolhe em determinada circunstância e como que a gente pode mexer nesse ambiente para que a gente tenha a melhor escolha possível. Então, fechando aí a aula 2, né? Então, o surgimento da economia comportamental ganha todo esse foco e cada vez mais nas escolas, em cursos. É muito bom ter vocês aqui nesse curso, então já mostra como tem crescido. E a gente vai estar falando aí das ciências comportamentais aplicadas, porque muito desses estudos da economia comportamental, eles são muito abrangentes para a gente falar só de economia. Eles usam ciência, várias diferentes ciências para incorporar esses insights, para que eles sejam efetivos e, né, a gente chegue no nosso objetivo. Então, entendendo um pouquinho uma das ciências para a gente chegar no macro sobre como que a gente pode agir nessas decisões. Até a próxima aula!